nós vamos meditar para cearmos, não é? E eu vou continuar falando sobre o que tem falado. Eu acho que é a quinta vez que eu vou falar a respeito da mesma coisa. E eu vou fazer um breve, uma lembrança assim, daquilo que a gente viu na semana passada à noite. Na verdade, a gente viu de manhã e à noite. Aqui hoje, pela manhã, nós voltamos ao livro de Jó. E nós pegamos emprestado uma palavra que não é da teologia, mas é da arquitetura, porque ela expressa bem o que Jesus fez. Nós vamos cear daqui a pouco. E como a cruz não só nos redimiu, a cruz muda a maneira com que a gente vê todas as coisas, e a nossa vida, ela toma a forma da cruz, né? Então a gente roubou essa palavra da arquitetura cruciforme, que quer dizer simplesmente em forma de cruz, que era o que as catedrais, as igrejas do passado tinham. Elas eram cruciformes, elas tinham a forma, a nave delas tinha a forma de uma cruz, e todas as coisas precisam ser vistas agora através da cruz. Eu lembro que semana passada nós começamos lendo Mateus 11, 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E eu contei uma história de um livro, um antigo livro famoso que eu li, Lord Jim, um romance de Joseph Conrad, que é a história de um jovem marinheiro que era uma boa pessoa, tinha suas ambições, e se tornou então oficial no navio que estava levando peregrinos para Meca. Isso lá, o livro saiu em 1900, há mais de 100 anos atrás. E no meio da noite houve um acidente e o navio ia afundar. E a tripulação, o capitão e os oficiais do navio, chegando à conclusão de que não havia barco e salva-vida para todas as pessoas, elas estavam lá dormindo naquele navio, né, os passageiros, e não haveria barco salva-vidas para todos saírem do navio. E eles resolveram então, já que não tinha para todos, o coração humano ele costuma encontrar maneiras de justificar ou racionalizar, melhor dizendo, as suas atitudes. E não haveria como salvar todo mundo. Como é que você vai escolher quem é ser salvo ou não? Eles resolvem que eles mesmos vão deixar o navio. Então a tripulação e os oficiais e o capitão deixam o navio afundando, né? Ia levar 1 hora, 2, 3 para afundar. As pessoas estavam lá e eles deixam o navio, e é óbvio, a gente viu na semana passada, eles tinham que encontrar uma história para contar como é que eles se salvaram, e eles inventam uma história para contar. Eles são resgatados por um navio e eles contam uma história que eles combinaram, todos esconderiam a verdade, contariam uma história comum, e o problema, como a gente viu, é que outro navio salvou aquelas pessoas. Ou seja, um outro navio chegou, viu o navio afundando e conseguiu resgatar todo mundo. Então a história que eles contaram era mentira e todo mundo fica sabendo. E Jim fica arrasado, porque de alguma maneira a culpa recai sobre ele. E de fato ele sabe que é culpado mesmo. E não apenas Jim, a gente viu, todos nós trabalhamos muito para esconder a verdade de nós mesmos e dos outros. O Jim fica arrasado porque no momento de crise ele teve um encontro consigo mesmo e ele viu que ele era um covarde, não é? Mas ele chega à conclusão de que ele não foi covarde naquela noite. Ele chega à conclusão óbvia de que ele era covarde. Só que não houve nenhuma oportunidade, nenhuma crise que mostrasse a covardia do seu coração. Então não é só que ele sentia que ele era um covarde por causa daquilo que ele fez, mas ele sabia que
aquele momento crucial, só revelou algo a respeito dele. E a humildade, já foi dito, é a realidade última quando nós olhamos para a cruz. E nós só podemos nos ver realmente quando olhamos para Deus. Nós só podemos nos conhecer quando conhecemos Deus. E quando nós olhamos para Deus, a humildade é a maneira que Deus escolheu de revelar o profundo do seu coração. Então nós ficamos expostos com o Jim e nos perguntamos como vamos superar esse autoconhecimento sombrio que, por graça, Deus nos leva a homens que nunca chegam a um autoconhecimento. Então, Jim foi humilhado, e ser humilhado sempre é doloroso, nunca é uma experiência agradável, pelo menos a princípio. E isso nos dá a nós um senso da misericórdia de Deus. Se Deus não leva um homem a ver a sua miséria, isso pode ser menos doloroso a princípio, mas não é algo no qual um homem devia se alegrar. É melhor ter um encontro sombrio conosco mesmo, ao termos um encontro com Deus e com os nossos próprios coração. No início, por mais tempo do que você pode suportar, ser humilhado significa bondade, ser humilhado agora, não é? Mas parece a morte. Então o caminho da cruz é a porta de entrada para uma nova vida que Jesus nos convida. E o caminho da cruz é sempre o caminho da humildade, e não há nada entre esse caminho e os caminhos que os homens traçaram para si mesmo, e como eles acham que eles devem perseguir para achar a si mesmo. O homem, para se achar, para achar aquilo que ele chama do seu eu interior e da sua autoestima, ele não está pensando nos caminhos da cruz. Eu lembro que eu falei que Bernardo de Claraval, 1000 anos atrás, escreveu um tratado sobre os passos da humildade e do orgulho, no qual Bernardo diz assim: Cristo tinha todas as virtudes perfeitamente, mas embora tivesse todas elas perfeitamente, ele recomendou especialmente uma delas sobre si mesmo, a da humildade, quando ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós vimos que Bernardo de Claraval, nessa obra ótima, ele está dizendo que Jesus podia falar sobre: eu sou o amor, eu sou a justiça, e em todas as qualidades que ele mencionasse, ele era perfeito, e não haveria nenhuma razão pela qual ele não pudesse se revelar assim. Mas quando ele quis revelar o seu coração, essa é a única vez na Bíblia que Jesus fala sobre o seu ser interior. Ele está dizendo sobre aquilo que mais revela quem ele é, o nosso coração. Por isso que a Bíblia sempre diz: eu conheço os vossos corações. Vocês falam, mas eu conheço. Deus está dizendo o seguinte: eu conheço quem vocês são de verdade, eu conheço as fontes da vida de vocês, eu conheço as fontes das motivações, eu conheço porque vocês fazem cada coisa. Eu não conheço só o que vocês fazem, eu sondo os corações, eu vejo os corações. Então, quando Jesus vai falar sobre a fonte profunda do seu ser, ele escolheu deliberadamente, podia escolher, como vimos Bernardo de Claraval dizer, qualquer uma das suas perfeições, mas ele escolheu a humildade, não é? Ele, em cada passo aqui, mostrou isso. Eu costumo dizer que Jesus foi a única pessoa que escolheu onde nascer, não é? É a única pessoa que pôde determinar como, onde, em que família nascer, e ele escolheu um curral. Dificilmente você imaginaria que alguém que pudesse escolher onde nascer. Ninguém disse para você assim: eu queria ter nascido mesmo, se eu pudesse escolher, um curral,
numa cidade totalmente insignificante, numa família assim também. As escolhas de Jesus não são escolhas porque ele precisa passar por determinado processo. Elas são reveladoras de quem ele é. Então, humildade é a maneira com que Deus se revela mais profundamente para nós em Jesus Cristo, que é a expressa imagem do Pai. Então, como o Pai é humilde, como o Espírito é humilde, como o Deus Filho é humilde. E por isso que quando Paulo diz em Filipenses 2, ele se humilhou, quando diz que ele não teve por usurpação, não, esse é meu direito, eu sou o rei da glória, não vou me tornar um homem. Quando ele faz isso, ele não está lutando contra essas coisas. Isso é uma expressão do seu coração. Então, tornar-se como ele, portanto, quando ele diz, aprendei de mim, nós fomos predestinados para ser como Cristo. Então, ao nos chamar a si, ele está nos chamando à humildade. E ao nos chamar à humildade, ele está nos chamando para si. Não há nenhuma separação entre essas duas coisas. A humildade não é uma virtude atraente para a nossa cultura. Ninguém fala, olha, o que eu mais quero é ser humilde e viver humildemente, humilde de coração, não é? Porque ele diz, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. As fontes que me impulsionam são totalmente cheia, fluindo humildade. Há virtudes que nós achamos interessantes, coragem, sabedoria, liderança, mas humildade. Então nós precisamos, eu disse semana passada, reimaginar a humildade, para que possamos ter um vislumbre do quão bela e desejável ela é. Como desejar ser como Cristo, ou ir a Cristo, está totalmente relacionada. Então a humildade é uma ideia difícil de definir. Talvez a melhor maneira de começar seja observar como ela é impressionante. Por exemplo, nessa obra de Bernard Claraval, que é um livro escrito em louvor da humildade. Então a gente sabe que na história clássica, que dá origem a toda a nossa cultura, a humildade nunca foi valorizada, nunca foi aquilo que impulsionava. A sociedade greco-romana era uma cultura de vergonha e honra. A coisa mais importante era a honra, era a coragem e a honra, e a humildade não expressava os ideais culturais como não expressa hoje, onde nada importava mais do que a honra da sua família e o seu status. É por isso que o apóstolo Paulo é aquela pessoa que fala tanto do seu pedigree, eu sou da tribo de Benjamim, é por isso que as genealogias eram importantes. As genealogias era o currículo da pessoa naquela cultura. Qual era o teu currículo? Onde estava o teu status? Era quem você era, quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô. E Aristóteles, a gente viu ele nas suas obras revelando o homem ideal. Ele descreve o melhor tipo de homem, não como aquele que é humilde, isso não aparece em lugar nenhum, mas como aquele que exibe megalopsíquia, que literalmente a gente viu é a grandeza da alma. Esse era o alvo colocado à frente. Um homem de grande alma é nobre, ele não é mesquinho. E nós podemos, é óbvio, pensando nisso, pensar de uma maneira um pouco dourada, mas ou seja, ele se preocupa com grandes coisas, ele quer estar envolvido com grandes coisas. Isso pode acontecer conosco o tempo todo, não é? Muitas pessoas são extremamente frustradas como cristãos, segundo elas, porque elas querem estar envolvidas com grandes coisas. Se elas
como a maioria dos cristãos na história, foi simplesmente uma pessoa comum que viveu uma vida comum, viveu para a glória de Deus e morreu, ela acha que isso é horrível, porque você vê, ela tem essa ideia de Aristóteles do que é a grandeza da alma, que é diferente, não é? O pai da fé, Abraão, ele não foi rei de reino nenhum. Ele não conquistou grandes coisas, ele não fez grandes coisas, revolucionou a cultura dele e a sociedade dele. O que ele fez foi ser chamado com 75 anos, ter um filho aos 100 anos, criar esse filho e morrer. E ele agora é o pai de todos os que creem. Mas o que ele fez? Talvez não fosse o sonho, apesar de Deus se alegrar em dizer: eu sou o Deus de Abraão. Talvez a vida de Abraão não seja o sonho das pessoas. Porque o que Abraão mudou? O que ele impactou a cultura? O que ele fez de grande? Ele foi um pai, criou o seu filho e morreu. Então, um homem de grande alma e nobre não é mesquinho. Ele diz, ele se preocupa com grandes coisas. E Aristóteles diz, ele é digno dessas grandes coisas, porque ele tem uma grande alma. Isso, ele diz, não é vaidade, que é uma pessoa pensar que é maior do que ela é de verdade. Não é vaidade se ela é grande mesmo. E para Aristóteles, isso é o verdadeiro autoconhecimento. É descobrir a grandeza em você. E na sua obra, A Ética de Nicômaco, ele diz assim: o homem de grande alma sabe que é digno de grandes coisas. O grande homem conhece sua própria grandeza e age de acordo com a grandeza que ele conhece em si mesmo, né? Ele desfruta da honra daqueles que são dignos de honrá-lo. Quando as pessoas honram ele, ele sabe que é digno daquela honra. Mas ele despreza a honra daqueles que são abaixo dele. Por quê? Porque se alguém está abaixo de mim e não entende nada, não é? E me faz um elogio, que honra nisso? Esse cara é um ignorante, não é? Eu desfruto da honra de quem realmente pode contemplar o que eu faço e ver a grandeza disso. Agora, se alguém só está me elogiando porque é um ignorante, não é? Eu sou um grande artista, mas aquela pessoa não tem nada de arte, o elogio dela vale o quê? É assim mais ou menos que a vida na cultura, na nossa cultura também vai, não é? Se eu faço algo grande e alguém que não entende nada daquilo faz um elogio, tá. Mas se alguém importante, se o crítico importante faz o elogio, aquilo tem um peso. É isso que ele está dizendo. Ele desfruta da honra daqueles que são dignos de honrá-lo, mas ele despreza a honra daqueles abaixo dele. Ele faz coisas boas pelos outros, não tanto pelos outros, mas porque esse é o tipo de coisa que um homem grande faz. Um homem grande faz essas coisas. Eu tenho que fazer coisas que correspondam à minha grandeza. Quando eu faço bem ao próximo, quando eu faço isso e aquilo, é o que ele está dizendo. Eu não estou fazendo porque pensando no outro. Eu estou pensando que gente grande faz esse tipo de coisa. E isso é uma expressão da minha grandeza. Não está relacionado muito com o outro. E é uma forma de mostrar sua verdadeira superioridade. A ética a Nicômaco. Então, no mundo antigo, a grandeza da alma era a coroa de todas as virtudes. Era o que você estava procurando. Permitiu e permitiria que a excelência brilhasse. Se eu fosse um filósofo, eu queria receber o louvor dos outros grandes filósofos, o reconhecimento. O reconhecimento que via abaixo era totalmente desprezível, não é? Então algo aconteceu para mudar isso, queridos, porque isso era a cultura greco-romana, mas toda a cultura antiga era uma cultura de vergonha e honra, não é? E então como isso mudou? Mudou porque Deus se tornou um homem. E ao contrário dos gregos e romanos, ele, como vimos em outro dia, já falando a respeito do que a cruz faz, tornando tudo em forma de cruz, ele não fingiu que era um ser humano, como os mitos greco-romanos, para tirar vantagem pessoal aqui na terra. Ele era totalmente Deus e tornou-se totalmente humano. Ele não estava disfarçado de humano.
ele se tornou um ser humano mesmo. O eterno entrou no tempo, o infinito entrou no finito. É por isso que Paulo diz: grande é o mistério da piedade, não é? Porque quando nós pensamos naquilo que é eterno entrando no tempo, naquilo que é infinito entrando no finito, que é o espaço, o tempo. Então ele diz: embora Jesus estivesse na forma de Deus, que é o que ele é, ele não considerava a igualdade com Deus uma coisa que ele devia agarrar, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, nascendo à semelhança dos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte na cruz. Por causa de Jesus, a humildade tornou-se central na ideia cristã do que é a vida boa. É ser humilde. O que é a grande vida? O que é a grande coisa? O que é a alma que se expande? É a alma que vai se tornando humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade ou a direção da cruz não é o caminho simplesmente. Jesus não se torna o que ele é por causa da cruz. Ele tomou a cruz por causa do que ele é. Ele não se tornou humilde por causa da cruz. Não foi a humilhação que ele abraçou como um homem e a sua morte na cruz que fez ele humilde. Isso é só uma mostra finita da sua humildade infinita, que poderia reivindicar aquilo que os filósofos gregos chamaram de megalopsíquia, mais do que Jesus, porque eles pensavam na grandeza da alma de uma maneira, e Jesus realmente tem megalopsíquia, ou seja, é a grandeza da alma infinita, só que de uma maneira totalmente diferente. Ele é o Criador do universo. Jesus está ciente da sua própria grandeza infinita. Ele é digno de toda glória e toda honra. Mesmo assim, Jesus se humilhou para mostrar essa glória a nós, que não podemos dar nada a Ele, nem acrescentar nada àquilo que Ele é. Então, pela primeira vez no pensamento humano, o caminho da excelência foi descrito como um caminho que conduzia para baixo. É a primeira vez na história que a ideia de que o caminho para crescer é para baixo, o caminho da boa vida, o caminho da plenitude de vida, o caminho para encontrar descanso para a alma, para encontrar a nossa identidade, é para baixo e não para cima. Isso teria escandalizado Aristóteles e o homem clássico da ideia da grande alma. Nós vimos como Nietzsche odiava o Evangelho, porque ele via a vida e achava que o que descrevia a vida era exatamente esse pensamento clássico do que o homem é, e ele percebia, coisa que muitos cristãos não fazem, o quanto a cruz é oposta a isso. Então ele odiava a cruz proporcionalmente a odiar aquilo que ela aponta, e esse escândalo continua a ofender nossas sensibilidades modernas. É mais fácil cantar sobre isso do que realmente achar que isso é o caminho bom. Se nós não formos, se a nossa visão daquilo que importa na vida não tiver realmente, não for cruciforme, a gente acaba achando que a boa vida é aquilo que o mundo acha que é uma boa vida. Todos nós devemos perguntar se o que nós pensamos ser uma boa vida, que vai me dar uma identidade, é a mesma coisa que alguém que não conhece Cristo e a cruz. Então há algo muito estranho a meu respeito, porque nós devíamos estar pensando e indo em caminhos opostos em direção àquilo que nós achamos ser grandeza. No entanto, Jesus diz que há uma coisa acima de tudo que Ele deseja que você aprenda. Você às vezes quer aprender muitas coisas a respeito do Evangelho, nós queremos aprender muitas coisas. Jesus disse: qual é a coisa que você precisa mais aprender? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que vocês precisam. Essa é a necessidade para que suas almas tenham descanso, para que vocês encontrem a boa vida, a vida para a qual eu criei a alma para estar totalmente em paz.
A tal ponto que 4 séculos depois, Agostinho escreveu, a gente viu 3 coisas essenciais para compreender a verdade sobre Deus, sem as quais você não compreende jamais a verdade sobre Deus. E Agostinho diz que a primeira coisa é a humildade, a segunda coisa é a humildade, e a terceira coisa é a humildade. O volume 13 das obras de Agostinho, página 109. E 14 séculos depois, Andrew Murray, ele diz assim: humildade é o primeiro dever e a maior virtude do homem e a raiz de todas as coisas. É por isso que Jesus disse: o meu coração, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se vocês não começarem por aqui, vocês não estão aprendendo nada sobre mim. Se quisermos viver então a vida de acordo com a sabedoria de Deus, que é uma vida totalmente humana no sentido da plenitude para o qual o ser humano foi criado, nós devemos seguir Jesus no caminho da mobilidade descendente. Nós precisamos seguir Jesus no caminho para baixo, especialmente em um mundo que pensa e valoriza todas as coisas que são ascendentes. Nós medimos o homem bem-sucedido se ele tem mais dinheiro, se ele tem mais posição. Nós podemos ler Hebreus e dizer: olha, eles foram homens que andaram com roupas esfarrapadas, viveram em cavernas, mas eles eram benditos. A maioria das pessoas não acham eles benditos, porque na verdade aquilo que eles tinham de precioso não é precioso, não só para a nossa cultura, tende a ser para muitas pessoas que vão dizer que isso aqui é, sim, aquilo que devia ser. Louvar a humildade de verdade, é sempre nadar contra a corrente do mundo. E quase tudo aquilo que você chama das ambições e sonhos da sua vida são caminhos para cima, e não caminhos para baixo. E uma corrente que corre não apenas fora de nós, mas dentro de nós. Não é um problema da cultura, é um problema do coração humano caído. Então a humildade é um dom, mas é um dom que nos põe em luta. E se você quiser, precisa passar a ver isso como a única luta importante na sua vida. Então o que é humildade? Em sua essência, humildade é uma forma de autoconhecimento. O filósofo alemão Dietrich von Hildebrand define como o hábito de viver na verdade. E a humildade é o reconhecimento de como as coisas são realmente. É um reconhecimento da verdade sobre nós mesmos em relação a Deus. Nós como criaturas diante do Criador. E aí sim nos vendo no meio do restante da criação. O que é então essa verdade sobre nós mesmos que nós precisamos conhecer? É um marco da tradição cristã que o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos está ligado. Nós nunca vamos conhecer como nós somos de fato, se não conhecermos de fato como Deus é. Não podemos saber que somos sem conhecer Deus, e não podemos conhecer Deus sem saber algo sobre quem nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós nos afastamos de Deus. Quando nós conhecemos como nós realmente somos, nós abraçamos, corremos para Deus. Nesse sentido, humildade significa simplesmente saber o nosso lugar diante de Deus. Se nós soubermos nosso lugar diante de Deus, nós começamos a ter um conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos, e isso é o nascedouro da humildade. Essa é a definição de Bernardo de Claraval. A humildade é a virtude pela qual um homem reconhece sua própria indignidade, porque ele realmente se conhece. Se você fala que é indigno, só porque essa é a palavra certa a ser dita, isso não tem valor. Você reconhece sua própria indignidade porque você realmente se conhece. Ele está falando numa obra chamada Os Passos da Humildade e do Orgulho. E falar sobre indignidade está fora de moda. Está fora de moda. Você vai falar, as pessoas vão falar, mano, isso aí acaba com a psique da pessoa, você vai acabar com a autoestima da pessoa. Você não pode falar sobre indignidade. As pessoas vão lá no domingo para ouvir como elas são grandes, precisam descobrir o potencial delas.
Teu filho precisa descobrir que ele é grande, maravilhoso, descobrir o potencial deles. Nossos filhos não são preparados para o evangelho, queridos. Nós passamos a maior parte do tempo dizendo que os nossos filhos são exatamente o tipo de ser que não precisa de um Salvador como Cristo. E quando nós criamos nossos filhos como os romanos, não podemos nos espantarmos que eles se tornem romanos de verdade. Eles já nasceram caídos, mas tiveram a oportunidade ímpar de terem pais que conhecem o Deus verdadeiro e deviam ser criados para enxergar a realidade. Então, só falar sobre indignidade está fora de moda hoje, visto como um antiquado, mas na verdade mais do que isso, como perigoso, em face das taxas crescentes de depressão. As pessoas já são deprimidas. Se você falar que elas são indignas, elas vão ficar mais deprimidas. Mas as pessoas, não se engane, não é a humildade que faz as pessoas serem felizes. É exatamente porque elas enxergam uma grande dignidade e a vida não está à altura do que elas merecem. E porque nós achamos que nós merecemos muitas coisas e somos muito grandes, a vida não está nos tratando como nós somos, com a nossa grandeza e com os nossos merecimentos, então nós ficamos amargos e infelizes. É óbvio que se nós víssemos nossa miséria absoluta, nós seríamos pessoas a olharmos para Deus e vermos sua misericórdia, por exemplo, ou mesmo no mundo, o homem comum, vendo a bondade de Deus, ele tinha que ser grato. Deus disse: esse é o problema. Tendo conhecido Deus como Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o que substitui no século passado é a ideia frequentemente citada por C.S. Lewis da humildade como um esquecimento. Não pensar menos de nós mesmos, simplesmente, mas pensar menos em nós mesmos. Quase sempre quando nós avaliamos qualquer coisa, nós estamos avaliando a partir de nós mesmos. Esse culto está do jeito que eu quero? O tempo do louvor é como eu quero? O tempo da mensagem é como eu quero? O que o pastor está falando está agradando o que eu quero? Está indo de encontro aos meus anseios? Você vê, essa pessoa é um caso perdido, porque o culto é sobre ela. O evangelho é sobre ela, e mesmo quando ela está naquela parte que devia ser algo que mostrasse ela, deixasse ela mais autoconsciente, ela é menos autoconsciente, porque ela faz tudo sobre ela. Por exemplo, C.S. Lewis diz assim numa obra dele: se você encontrar um homem realmente humilde, ele não estará pensando em humildade, ele não estará pensando em si mesmo. Ele não vai ficar pensando: quão humilde eu sou, como eu sou, como as pessoas estão me vendo, porque isso é o oposto, não é? Então é interessante que Bernardo, escrevendo 800 anos antes de C.S. Lewis, não é, concorde que o esquecimento de si mesmo é a epítome da humildade, mas ele prossegue observando que esse nível verdadeiro é tão raro e tão difícil de alcançar que devemos começar num degrau abaixo e não nesse degrau. Devemos começar num degrau mais acessível da escada da humildade. É um senso da nossa própria indignidade. O degrau de não pensarmos em nós mesmos e medirmos tudo a partir de nós é um degrau mais alto. Ele diz: não, nós temos que começar num degrau abaixo. Se começarmos negando a nós mesmos, podemos acabar esquecendo de nós mesmos. Mas a maneira de chegar lá, ele diz, é por meio da autoavaliação realista. Porque se você quiser começar negando simplesmente a você mesmo, não vai funcionar. Humildade, então, diz um puritano, não consiste em criticar a si mesmo, usar roupas esfarrapadas ou andar submissamente aonde quer que você vá. Humildade consiste em uma opinião realista de si mesmo, ou seja, que você é uma pessoa indigna. E a humildade está de novo e de novo e de novo sendo trazida a nós, vez após vez, geração após geração, na mesma
vertente, ou seja, fluindo de quem Cristo é, se nós olhamos para a palavra. Mas eu estava lendo um livro sobre grandes empresas, e eu achei engraçado, porque Jim Collins, escrevendo para grandes CEOs, falando por que algumas empresas dão um salto e outras não. Fala exatamente a pouca perspectiva de realidade do que nós somos, que nós temos, já que a nossa cultura nos impulsiona para cada vez mais distante do autoconhecimento. E isso pode explicar porque a prima da humildade, a vulnerabilidade, deve receber uma atenção especial, porque ela é parte importante da humildade. Mas a verdadeira humildade vai além da vulnerabilidade para contar com o autoconhecimento verdadeiro. O orgulho não é a verdade sobre nós. O orgulho é sempre falsidade. Mas o orgulho é natural, é um meio natural em que nós vivemos. É por isso que o homem se corrompe pelas concupiscências da mentira. É importante reconhecer isso, porque, caso contrário, pode ser fácil supor que a humildade e o orgulho não são um grande problema realmente para nós. Nós começamos a pensar que eles são comparáveis a ter boas ou mais maneiras. São coisas importantes, mas são coisas mais superficiais em nossas vidas. Você deve ser humilde, porque é péssimo estar excessivamente satisfeito consigo mesmo. Ninguém gosta de um fanfarrão. Olha, seja humilde, porque as pessoas não gostam de gente orgulhosa. Nós achamos que é uma coisa mais superficial, que vai atrapalhar um pouco as nossas relações. Mas o orgulho não é uma questão superficial. Não é que ele pode trazer alguns problemas nos nossos relacionamentos, diz respeito à própria essência de quem nós somos, e muitas vezes o sinal mais seguro do orgulho é a crença de que nós não somos orgulhosos. E C.S. Lewis então diz: se alguém quiser adquirir humildade, penso eu, dar-lhe o primeiro passo. O primeiro passo é perceber que se sente orgulhoso. É um grande passo também. Pelo menos nada pode ser feito antes disso. Se você pensa que não é orgulhoso ou vaidoso, isso significa que você é muito orgulhoso de fato. Então vale a pena lutar contra o orgulho, porque o nosso orgulho vai nos cegar, vai nos amarrar, e quase sempre que você está ouvindo um sermão, o orgulho está contando uma mentira para você. É por isso que nós temos a tendência de ouvir sermões e achar que é para outras pessoas. Vai ser bom alguém ouvir isso. Será bom aquela pessoa lá, isso é bom para aquela outra pessoa. E quase sempre o orgulho se mostra mais claro que quando a pessoa, por acaso, ela acha que aquilo não é para outra pessoa, é para ela mesma, aí ela fica com raiva. Não é assim? Hoje o pastor falou comigo, ela ficou chateada. Enquanto ela aplica o sermão para as outras pessoas, ela acha o sermão maravilhoso. Um sermão sobre orgulho, aquela pessoa precisa ouvir, aquele outro precisa. Um sermão sobre isso, aquele precisa. Quando ele por acaso pensa, quantas pessoas você já viu que achou que o pastor estava falando era para ela e estava feliz? Quantas pessoas não falam isso para você com raiva, chateados, ofendidos? É uma ofensa o sermão ter sido para mim. É uma ofensa Deus ter falado comigo assim. Se tivesse falado com todo mundo, eu entenderia. Então, o orgulho visa enganar-nos de tudo o que é bom e belo na vida. Então, o orgulho ele se apresenta: meu nome é orgulho e eu sou trapaceiro. Eu engano quanto ao seu destino dado por Deus. Eu digo que o destino não vai ser tão ruim assim, porque você toma o teu destino nas tuas mãos. Por isso que todas as heresias que diz que o homem tem um destino em suas mãos é bem aceita, porque o orgulho mente para as pessoas. O orgulho diz: eu te engano quanto ao contentamento. Eu sempre vou dizer para você que você merece coisa melhor.
Você merece coisa melhor. Você merecia um casamento melhor, uma casa melhor, um salário melhor. Eu sempre vou dizer isso para você. Eu nunca vou deixar. Você vê que o orgulho e o caminho do descanso são caminhos opostos. Ele diz para nós: eu sempre vou dizer que você merece coisa melhor do que isso, não importa o que isso seja. Eu te engano sobre conhecimento, porque eu digo que você já sabe tudo. Você já sabe tudo sobre as doutrinas, você sabe tudo sobre Deus, você sabe tudo sobre tudo. Você ouve só para poder avaliar todas as coisas, porque você já sabe tudo. Então, o orgulho diz: eu te engano porque eu sempre vou dizer isso para você. Eu te engano sobre a cura, porque você está muito cheio de mim para perdoar alguém. Eu vou dizer para você que você tem muitos motivos para não perdoar. Eu nunca vou dizer que você tem um motivo verdadeiro para perdoar ou para se pedir perdão. Eu te engano quanto à santidade, porque você vai sempre não admitir que está errado. Eu vou estar sempre lá contigo para dizer que você não está errado, que não é com você, que não é sobre você, que você está certo, que pelo menos em comparação aos outros, você está numa situação melhor. O orgulho diz: eu te engano, porque eu vou fazer sempre você preferir olhar para um espelho do que para uma janela. Eu sempre vou fazer você querer olhar para si mesmo. E eu te engano de toda amizade genuína, porque ninguém vai saber quem você é de verdade, porque eu vou sempre te aconselhar a mostrar às pessoas algo que você não é, e eu vou te privar das verdadeiras amizades. E eu te engano no amor, porque o verdadeiro amor exige sacrifício, não é? Mas eu vou dizer que todas as relações são sobre você. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre casamento, fala sobre um amor sacrificial, mas hoje em dia o amor que as pessoas chamam de romance, casamento, é um amor sobre mim mesmo. Eu uso, e se não estiver me satisfazendo, eu troco. Não tem nada de sacrificial. O orgulho diz: sou eu que faço isso. Eu te engano sobre a minha, eu te engano quanto à grandeza no céu, porque você se recusa a fazer aquelas coisas que vão na direção, vão para baixo. E eu te engano sobre a glória de Deus, porque eu te convenço a buscar a tua glória. E nós vimos Jesus dizendo: como vocês podem crer se vocês buscam a glória uns dos outros? Meu nome é orgulho. Eu sou um trapaceiro, um filho do diabo, né? Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, o seu filho mais com mais sucesso no coração do homem é o orgulho, que mente o tempo todo. E aí o orgulho vai dizer: você gosta de mim porque eu sempre falo o que você quer ouvir, não é? Eu sempre estou alimentando a sua autoestima. E você gosta de mim porque pensa que eu estou cuidando de você, mas eu estou te levando para o inferno. Eu estou tentando fazer você de tolo, e eu realmente faço. Deus tem muito para você, eu admito, mas não se preocupe. Se você ficar comigo, você nunca vai saber o que Ele tem para você. O orgulho então se apresenta como uma busca pelo bem de si mesmo, e esse é o problema, não é? É por isso que toda essa charopada sobre a autoestima é muito ouvida, porque parece que é a busca do bem para mim mesmo, mas na verdade nos leva à escravidão e à destruição, e não há descanso. Eu não entendo porque os cristãos ficam tão espantados porque esse mundo é infeliz. Se Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, por que esse mundo não tem descanso? Por que os cristãos têm dificuldade de saber? Ou você mesmo, se você pensa num caminho para cima. Então, a humildade, entretanto, nos abre todas as coisas boas que o orgulho fecha, e nos diz todas as verdades para as mentiras do orgulho. O orgulho é falsidade, a humildade é verdade. É nesse sentido que o Bernardo de Claraval estava dizendo. E é por isso que a humildade é fundamental para o caminho da cruz e para a vida boa.
Não é como a humildade é fundamental porque ela é ruim, você vai andar por aqueles caminhos horríveis, mas um dia então tudo ficará bem. Não, essa é a vida boa. Não buscaremos humildade, muito menos vamos valorizar até compreendermos que a humildade de Jesus não nega a vida, dá a vida. Não tira o descanso, é o descanso. Como a esposa de um escritor famoso disse a ele uma vez, depois que ele expressou outra queixa sobre as suas circunstâncias, ela disse assim: não há muitos problemas que você enfrenta que um pouco de humildade resolveria. Ele disse que aquilo foi uma das coisas mais importantes que a mulher dele disse para ele nos anos que ele viveu. Ele vivia cheio de problemas, cheio de reclamações, cheio de, mesmo sendo um escritor famoso, a mulher dele disse para ele assim: pense, a maior parte dos teus problemas a humildade não resolveria. A maior parte das suas amarguras, das suas decepções, a humildade não resolveria. Isso já não resolveria quase todos os teus problemas. Uma vez que você acredita que a cruz realmente é o caminho de Deus para a vida boa, para a vida bela, então, em vez de temer o que te humilha, você vai poder lembrar: tudo que me humilha é bom para mim. Tudo que é ruim para o meu ego é bom para a minha alma. Se o dia foi ruim para o meu ego, então ele foi bom para a minha alma. Não é bom como comer algo simplesmente nutritivo, mas por Deus revelar minhas falhas e fraquezas, permitir contratempos, decepções, quase tudo em nossas vidas. Nós devemos agradecer a Deus. Você teve contratempos hoje, decepções? Então, você devia no final do dia agradecer a Deus. Obrigado por tudo que me humilhe, qualquer coisa que me aproxime da liberdade, da verdade, de ver quem eu realmente sou e quem você realmente é. Tudo que me humilha é bom para mim, porque me leva à alegria em Ti, e não para longe da alegria em Ti. Não há nada que me humilhe, que me levou para distante da alegria em Ti, mas há muitas coisas nesse mundo que me exaltam, que me distanciam de Ti. A humildade não diminui a vida, nos leva à vida. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6, ele está dizendo que o caminho para a vida é o seu caminho, o caminho para a verdade e a verdadeira humildade. É por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a vida do outro lado do conhecimento sombrio que o Lord Jim teve que ter a respeito de si mesmo. E não há como nós chegarmos lá sem passarmos assim. Então a humildade dá a nossas almas o descanso que nossas realizações não vão poder dar e jamais darão. Você e eu fomos criados, e os nossos corações caídos já nasceram assim, até serem restaurados, regenerados, achando que as nossas realizações vão nos dar satisfação. E é por isso que o nosso mundo é cada vez mais insatisfeito, porque quanto mais uma cultura pode suprir suas necessidades e ir para coisas maiores que as outras culturas nem pensaram em ter, mas nós nos sentimos infelizes, porque é a humildade que dá descanso para as nossas almas. Ou seja, é seguir Cristo, é ser transformado naquilo que Ele é, e não realização. Mas quase sempre que as pessoas estão frustradas é porque elas não estão realizando algo, é porque as realizações que elas almejavam não foram alcançadas, ou se foram alcançadas, não deram a elas o que elas imaginavam. Por isso que não há mais pessoas se sentindo horríveis nas camadas mais baixas, mas em todas as camadas de realização da vida. Então, como Jesus prometeu, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, eu quero colocar algumas verdades sobre a humildade antes de cearmos. Não sei se consigo colocar, condensá-las aqui. Cada uma delas, hoje ou em outros dias, é seguida de um exercício. Então, a primeira coisa é que a humildade é um reconhecimento grato de que nós somos criaturas
finitas. Quando nós somos jovens, a vida vai bem, estamos no auge das nossas habilidades, nossos corpos estão funcionando bem, é fácil sentir que somos invencíveis. Quase sempre nós achamos que a morte existe, mas ela está longe, que as coisas não estão longe. A gente costuma pensar que as coisas que estão longe não vão chegar, e esquecemos que não trazemos a existência, que não podemos preservar nossa existência. Quanto melhor você está, mais você tem uma sensação de que você pode preservar, você tem menos sensação de criatura. Quando o homem diz, eu construí celeiros, guardei muito dinheiro, então agora eu vou dizer come e bebe, ele tem uma sensação de que ele que supre a sua vida. Essa não é uma sensação de criatura, mas de Criador. Então a cada momento nós somos sustentados por Deus, somos totalmente dependentes, não somos nada em nós mesmos, mas por causa do amor criativo de Deus, nós somos algo. O que nós somos? Nós somos criaturas. E como criaturas, não há nada que tenhamos que a gente não recebeu. Paulo diz, o que você tem que você não tenha recebido? A tua mente. Você pode achar que você deve coisas à sua mente, mas a sua mente você recebeu. Como criatura, não há nada que você tenha, nada que experimente que não seja algo que Deus está te dando. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 4:7. Então, humus é a raiz latina da palavra humildade, significa terra. Nossos corpos vêm do pó da terra. E por um intervalo de tempo entre duas datas, a minha é 1969 e a outra logo será conhecida, o meu corpo veio da terra, do pó, e por um intervalo entre duas datas em que eu só sei a primeira, duas datas numa lápide, nós pegamos emprestado esse pó, e o ar dos nossos pulmões, e o ser que nós somos foi soprado por Deus. Todo o nosso ser é uma dádiva. A humildade está enraizada na gratidão por este presente. E qual é o exercício? Medita em 1 Coríntios 4:7. O que você tem que você não recebeu, ou seja, considere tudo que você recebeu e agradeça a Deus por esses dons. Pergunte a Deus como você pode servir e glorificá-lo com tudo que você só recebeu dele. Você é uma criatura, você não criou nada, não há nada na sua vida que você deva a você mesmo, nem as suas realizações. Em seguida, considere os dons que Deus deu a outros. Crie o hábito de agradecer a Deus pelos dons dos outros. Como Deus deu tudo o que você é e que você tem, Ele fez isso com outros. O hábito de agradecermos tudo o que nós somos e tudo que temos de Deus não é suficiente. Agradeça a Deus por sustentar a sua existência até agora, cada respiração e cada batida do coração. Você é apenas uma criatura. Quanto mais consciente nós estamos disso, mais nós estamos indo em direção ao caminho em que Cristo nos chamou, um caminho cruciforme. Em segundo lugar, a humildade vem de reconhecer a nossa queda. Nós não somos só criaturas dependentes de Deus. Nós éramos assim, Adão era assim no Éden. Os querubins são assim, criaturas dependentes de Deus. Mas nós, eu e vocês, a humildade vem de reconhecer não só que nós somos criaturas, mas que nós somos criaturas caídas. A humildade é o reconhecimento sóbrio, não apenas de que somos criaturas finitas e frágeis e totalmente dependentes, mas que nós caímos. Quando sentimos que estamos fazendo bem em nos comportar e evitar problemas, é fácil supor que a maioria de nós é basicamente gente boa e decente. Podemos até imaginar que temos um potencial para atos heróicos nas circunstâncias certas. E algumas vezes acontece. Mas também faríamos bem nos lembrar do Lord Jim de Conrad, que colidiu com a horrível verdade de que também temos o potencial para grande covardia e mal em nossos corações. Na verdade, nós temos potencial para todos os males em nossos corações. Quando você olha para o que Hitler foi, você pode achar que você não poderia fazer jamais o que ele fez, mas não é verdade.
O que fez Hitler fazer o que ele fez? Orgulho. Você tem orgulho? Então você pode. As sementes de todos os pecados que fez Hitler e até onde ele foi, estão no teu coração também. Não há nenhuma semente de pecado que estava no coração dele que não exista em você. E a semente é o potencial. Nem toda semente vira uma árvore e dá aqueles frutos, mas o potencial está lá, e ele não é menor, não é menor. Então é por isso que um homem como Davi, ele pode ter atos heróicos e dormir com a vizinha. Muitos de nós nunca enfrentamos um momento tão dramático na avaliação pessoal. Isso pode ser, nós podemos achar uma vantagem, mas talvez não seja. Mas para aqueles que enfrentaram, é uma experiência devastadora. Pedro se achava mais corajoso do que ele era, mais nobre do que ele era. E então, quando ele viu realmente quem ele era, ele desabou e chorou amargamente. Talvez nós precisássemos chorar amargamente em vez de estarmos insatisfeitos, mas talvez nós não tivemos o privilégio de chegar até onde Pedro chegou para conhecer o seu coração. Isso não é uma vantagem para nós. Considere Pedro, que desabou e chorou, assim como está em Marcos 14:72. Nós queremos ter o orgulho de nós mesmos. É por isso que é tão difícil se arrepender, porque nós queremos sentir orgulho de nós mesmos. Nós preferimos nos assegurar de que, em circunstâncias semelhantes, nós agiríamos diferente. Mas quando nós enfrentamos as circunstâncias, é que nós sabemos quem nós somos. Você podia dizer assim: eu não tenho medo de morrer, simplesmente porque você achava que a morte estava lá longe, até um vírus começar toda hora a Rede Globo falar só a respeito disso. Você pode ter uma visão melhor se você tem medo de morrer ou não. É fácil não temer o que está longe de nós, queridos. É por isso que muitas pessoas, até na quinta-feira estava sendo pregado isso, é fácil você crer em Deus em coisas distantes. Eu creio na eternidade, mas está ansioso sobre o que vai acontecer amanhã, porque a eternidade lá distante para você não é real. Amanhã é real. Você diz que tem paz em Deus para daqui a 30 anos, para a sua morte, mas não tem paz por causa de amanhã. Você está sem paz por causa do que está acontecendo hoje. Você só está se enganando. Então pergunte a si mesmo: eu realmente amei a Deus como Ele devia ser amado hoje? Isso nos leva, nós não precisamos ser levados a grandes traumas para enxergar a realidade. Será mais sábio da nossa parte. Kathleen Norris observa que alguns hinários mudaram a letra de Amazing Grace, que é um dos hinos mais famosos, para dizer que a graça é incrível porque salvou, é o que John Newton escrevia, um miserável como eu. A nossa cultura da autoestima não gosta. E alguns hinários americanos, por exemplo, começaram a mudar, em vez de ser um miserável como eu, a graça maravilhosa que salvou alguém como eu. A palavra miserável sumiu, não é? Porque a palavra miserável caiu em desgraça no mundo psicologizado. Talvez algumas pessoas sejam desgraçados, miseráveis, mas eu sou miserável? Nós vimos Paulo dizer: miserável homem que sou. E eu já disse isso aqui. É importante nós pensarmos que Paulo não disse miserável coisas que faço. Olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Que coisas miseráveis? Ele disse miserável homem que eu sou, e não coisas que eu faço. Não é superficial. E ao que Norris responde: parece-me que se você nunca consegue admitir que é miserável, você nunca prestou atenção em você mesmo. Qual é o sentido de ficarmos pensando em nossa miséria? É essencial conhecer verdadeiramente a nós mesmos, e por isso é essencial a verdadeira humildade. Você nunca vai poder chegar lá, porque o orgulho diz que você não é tão miserável assim. Em nossa era terapêutica, esse sentimento de indignidade só pode surgir quando nós estamos face a face com Deus. E é isso que nós precisamos recuperar. Você, em vez de estar face a face com Freud, precisa finalmente estar face a face com Deus, para ver quem você é.
Não encontramos isso apenas na cruz. Alguém que foi assassinado por Hitler diz assim: a cruz é a verdade de Deus sobre nós, e quando conhecemos a cruz, não temos mais medo da verdade. Na cruz nós encontramos a verdade sobre quem somos diante de Deus. Em nós mesmos somos miseráveis, estamos mortos em delitos e pecados, e estamos em revolta contra Deus com todo o nosso ser. Mas em Cristo somos perdoados e reconciliados com Deus, e a humildade está enraizada em saber tanto o nosso valor, que flui de sermos criados para manifestar a glória de Deus, quanto a nossa mais profunda indignidade. E a cruz mostra isso. Então é por isso que quando nós vamos tomar da ceia, nós devemos confessar os nossos pecados. Porque o que senão os nossos pecados levaram Jesus à cruz e à ira infinita de Deus? E nós temos que nomear os nossos pecados. Nossos pecados têm nomes, e nossos ouvidos precisam ouvir, e nós mesmos precisamos enfrentar a verdade. É por isso que o salmista diz: eu tive inveja dos outros que tinham coisas que eu não tinha. Nunca a inveja será tratada se nós não nomearmos ela para nós mesmos, diante de Deus. Reconheça diante de Deus, mas também não esconda de todo mundo, porque você vê que se Asaf tivesse capacidade de confessar a Deus a sua inveja, mas não quisesse que ninguém soubesse, isso ainda era orgulho. Em terceiro lugar, a humildade está enraizada na confiança. Às vezes a humildade se confunde com falta de confiança. Isso é uma distorção, porque o que mais frequentemente está por trás da nossa falta de confiança é o nosso orgulho, e não a humildade. Às vezes isso se expressa com autopiedade, autodesprezo, e não é verdadeira humildade, mas o orgulho ferido, o amor próprio, e todas essas coisas que nós passamos a valorizar em vez de desprezar. Nós pensamos que éramos melhor, mesmo quando você às vezes está arrasado por causa de um pecado, aquilo ali é só orgulho, porque você pensa: eu pensei que eu era melhor do que isso. Se Pedro estivesse chorando amargamente porque tivesse simplesmente pensado: eu pensei que era um homem melhor, e eu sou um homem pior, isso me arrasa. Então, isso ainda era orgulho. Ele tinha que ter tido um encontro com a verdade de quem ele era, e não ficar arrasado pelo sentimento de amor próprio ferido. Eu pensei que eu era mais corajoso, pensei que era melhor. Thomas Merton tem uma frase maravilhosa para essa autoaversão que não é humildade. Ele chama isso de humildade do inferno. A cruz nos mostra que o nosso valor está tão somente naquilo que Deus olha para nós e atribui a nós. Ou seja, em como Ele nos chamou para si, em como Ele nos redimiu em seu Filho. Então a verdadeira humildade nunca é falta de confiança, é baseada em nossa confiança. Portanto, humildade não é timidez. Nós costumamos chamar pessoas que estão totalmente tímidas, sem ousadia, de humildade, mas na maioria das vezes essa insegurança está exatamente porque nós estamos começando a perceber que não estamos à altura do que nós queríamos. E a confiança em quem nós somos somente em Cristo tira essa falsa humildade e esse estar arrasado pelo pecado que ainda é a expressão do orgulho. Embora a gente deva estar em guarda e vigilantes contra o orgulho de nós mesmos, a gente não desenvolve a humildade olhando para nós mesmos, mas para Cristo. E um exemplo simples disso é quando você está envolvido em atividades que levam você para fora de si mesmo. É isso que a cruz faz, não é? Quanto mais você está envolvido em algo que tira você de você mesmo, você não pensa em si mesmo. Se algo é glorioso, se você está realmente encantado com o pôr do sol naquela hora, você não está pensando em você mesmo, e você não acha que era melhor estar olhando num espelho.
Então você não olha num espelho até encontrar a humildade, você olha para algo tão glorioso que faz você não pensar em você mesmo, como você tem um pouco de eco disso quando você olha você está no alto de uma montanha e vendo um abismo, e você pensa então quão grandioso aquilo é, e você então esquece de você mesmo. Os filósofos existencialistas descreviam isso como com a palavra grega ecstasis. Nessa palavra, é dessa palavra grega que vem a nossa palavra êxtase, e significa ficar fora de si mesmo. Quando você está extasiado, você não está mais pensando em você mesmo. Alguma coisa, a palavra grega quer dizer, alguma coisa te tirou de você mesmo, você esqueceu de você mesmo, você está maravilhado com algo de tal maneira que você esqueceu de si mesmo. Isso é ecstasis, isso é estar fora de si mesmo. É disso que vem a nossa palavra êxtase. Quando recuamos para dentro de nós mesmos, você perde a capacidade de confiança. Você vê, quando você está experimentando isso que os gregos colocaram, sintetizaram nessa palavra, olhando para Cristo, para a beleza infinita de Cristo, isso, você sai de si mesmo, mas isso te enche de confiança, e não o oposto. Pense em Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Cristo, ele conseguiu continuar, havia confiança. Quando ele olhou para si mesmo, a confiança se esvaiu. Nós humanos tendemos a relacionar tudo a nós mesmos, e a humildade nos tira de nós mesmos, principalmente pelo êxtase da beleza da glória de Cristo. É assim que nós nos esquecemos, não é olhando para nós mesmos e tentando nos esquecer, é o êxtase. A palavra quer dizer fora de si mesmo. É isso que a cruz faz. Isso particularmente é desafiador na era das selfies. A selfie é um troço esquisito, porque você, presta atenção, você está vendo uma cachoeira maravilhosa, ela é incrível, mas você quer que as pessoas vejam a cachoeira com a tua cara. Você não conseguiu sair de si mesmo. Tudo na selfie, você está no centro, lá está o Grand Canyon, mas você não quer que as pessoas vejam o Grand Canyon. O Grand Canyon deviam tirar você de si mesmo. Olha que maravilha. Mas você quer que as pessoas vejam o Grand Canyon com a tua cara no meio. Então, numa era assim, isso é só um sintoma, não é a doença em si, das selfies e mídias sociais. Quando cada experiência, cada encontro, você quer que você esteja ocupando ali aquele lugar, tudo tem valor em termos de nós mesmos, do nosso perfil. A humildade reconhece que as coisas têm um grande valor independente de mim. O Grand Canyon não é incrível porque minha cara está na frente dele. Aquela cachoeira maravilhosa não tem nada a ver comigo. Ela é maravilhosa, não por causa de mim. Eu só provavelmente estragarei a grandiosidade dela. Então a gente vê isso em toda a Bíblia, pessoas abrindo caminho com confiança em um mundo que é familiar e confortável, até que encontram uma manifestação de Deus, uma sarça ardente, uma visão da glória de Deus. Quando isso acontece, a resposta humana sempre é um senso de indignidade. A Bíblia diz assim em Lucas 5,8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Você vê, ele de repente estava ali numa vida comum, numa situação comum, e ele encontrou inesperadamente com algo grandioso, que leva ao êxtase, leva ele para fora de si mesmo. Ele vê que aquilo é infinitamente maior do que a sua própria existência. Eles não alcançaram essa realização refletindo sobre si mesmos, pensando sobre si mesmo. O que a sarça diz sobre mim mesmo? O que essa sarça significa para mim, para a minha autoestima? Não, quando Moisés viu a sarça, então ele tirou as sandálias dos seus pés. Não é sobre mim, é grande, é imenso. O que a humildade foi
no encontro com a santidade da glória de Deus em Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor. Encontrar a glória de Deus nos deixa prostrados, não com uma vontade de fazer uma selfie. Apocalipse 1,17, João diz assim: e eu, quando o viu Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa glória nos tira de nós mesmos e nos leva à verdadeira adoração. É por isso que aqui num culto como esse, se a adoração é sobre nós mesmos, que estamos cantando, que estamos fazendo, nós estamos muito distantes de estar vendo alguma glória de verdade. Pois vemos que o louvor e a ação de graças são as únicas respostas adequadas ao êxtase, não é? A ser tirado de si mesmo, para fora de si mesmo, contemplando algo infinitamente maior. Por exemplo, o momento de adoração em Apocalipse 4 diz assim: os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber toda a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas foram criadas e existem, incluído eles. Então, sentir a glória de Deus nos permite transcender a nós mesmos, ou nós não sentimos, não vimos esta glória. Nos desloca do centro, nos leva àquilo que os filósofos gregos podiam dizer como uma ideia, mas que não há nada que realmente nos desloque para o êxtase, não é? E também experimentamos essa autotranscendência quando nos maravilhamos, enfim, com tudo que Deus faz e que mostra a sua glória. E é por isso que há um eco disso na criação que nos cerca. Muitas pessoas ficam espantadas porque o universo é tão grande, se a Terra, só tem a Terra aqui até agora que a gente saiba, que habitada, porque você vê, as pessoas insistem em ver o universo sobre elas, mas tudo que Deus cria tem um eco de si mesmo, que fala sobre a grandeza dele e não sobre nós. E experimentamos autotranscendência também nos mistérios da vida, quando realmente encontramos todas aquelas coisas que estão muito além das nossas capacidades perceptivas, e Deus encheu o mundo delas, e é assim que Deus pôs a sua imagem na criação, a sua glória na criação. Aquele momento em que você sempre que uma coisa realmente da criação de Deus te tira de si mesmo, é um eco daquilo que na verdade Cristo faz finalmente. Quando você olha para um filho nos seus braços recém-nascido, você não pensa: como eu sou grande, como eu sou maravilhoso. Não, você olha para o seu filho nos seus braços e você não está pensando em si mesmo. Nós podemos experimentar isso com nossos amigos e familiares, e uma imaginação, eu não posso continuar, cruciforme, nos permite ver com os olhos de Cristo, de alguma forma, ver, por exemplo, a igreja como Deus a vê. Você tem muitos problemas pela igreja não ser perfeita ainda, porque você acha que ela deve ser perfeita para você. E quase todas as reclamações das pessoas das imperfeições da igreja, não é porque elas não estão refletindo claramente quem Deus é, mas é porque as pessoas, elas queriam que a igreja fosse alguma coisa para elas que não está sendo. Mas Deus está vendo a igreja em Cristo, e Ele sente prazer na igreja agora, ao ver a obra perfeita do seu Filho. E Paulo diz que nós devíamos ser iguais, e a igreja devia ser uma alegria para nós. Paulo diz assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. Então você vê, a humildade se interessa por aquilo que de fato
é bom na igreja, mas ela só pode se interessar por isso e amar a igreja se ela não fizer da igreja algo sobre ela, porque senão ela vai ter motivos para estar insatisfeita. Mas pela beleza que ele vê naquilo que Deus está fazendo e que fez perfeitamente por homens como esses. E quando o orgulho percebe a glória em outras pessoas e coisas, ele se ressente da glória como uma ameaça à sua própria glória, porque o orgulho busca a sua própria glória e é hostil, tudo é rival do orgulho. E a saída desse orgulho é o caminho da cruz, que está morrendo para nós e buscando a glória que flui da própria cruz. Então nós somos deslocados para que não vejamos mais nada a partir de nós como centro. Essa é a visão cruciforme, é a visão em forma de cruz. A cruz tem que tomar, e a gente vai olhar isso em cada aspecto da vida. Aqui, essa é a visão cruciforme. E enquanto eu vejo algo comigo no centro, essa não é a visão cruciforme. Essa não é a visão que a cruz produz no coração daqueles, não só que ela foi redimido pela cruz lá atrás, que ela está formando, que está tendo forma da cruz, o nosso homem interior. Vamos ficar de pé, vamos orar agora que nós vamos tomar da Santa Ceia. Esse é o caminho de Deus para a vida boa, a cruz. É por isso que Jesus sempre vai ser visto como o cordeiro que foi morto. Isso nunca vai ser colocado como uma página ruim da história. Deus glorificou o seu nome na cruz como nunca em mais nenhum outro lugar. A glória de Deus não vem depois da cruz, mas na cruz. Ali as belezas infinitas de Cristo foram mostradas. É por isso que nós não vamos cantar o Cordeiro, mas o Cordeiro que foi morto